Ouviremos agora comentários ao Evangelho de Mateus, de Paulo H.C. Gonçalves. Quando me ocorreu a vontade de comentar partes do Evangelho de Mateus, veio igualmente o desânimo, nascido da falta de confiança. Quem sou eu para comentar Mateus, pois que hoje, no movimento espírita, irmãos de renome, historiadores e estudiosos do assunto, publicam obras de alto valor moral, baseados em pesquisas sérias e minuciosas a respeito dos 4 evangelhos. Recebi como resposta que o trabalho seria para mim como uma terapia. Logo eu seria o primeiro a ser beneficiado, e depois o trabalho poderia servir a todos os irmãos que não tivessem acesso às demais obras. Ou ainda poderia servir de estímulo para aqueles que quisessem aprofundar conhecimento. De qualquer forma, temos que deixar essa mania de desvalorizar a nossa capacidade. Todos nós temos o direito de ter uma opinião, mesmo que essa opinião não seja a mais correta. Historicamente falando, inúmeros companheiros se deram ao direito de comentar os evangelhos, alguns deles dignos de pena, outros trouxeram para a humanidade lições de alto valor e contribuíram para o esclarecimento de irmãos que iniciam o estudo moral com base nas lições do Cristo. O que apresentarei aqui são apenas comentários despretensiosos, pessoais, que não devem ser levados à conta de nenhuma religião. Eu escrevo aos espíritas, pois espírita sou e trabalho pelo movimento de divulgação desta abençoada doutrina. Se o amigo leitor encontrar algo que não concorde, não fique calado, combata-me, faça aparecer a verdade, mesmo que essa verdade vá de encontro a tudo que eu disser. Não estamos no mundo para aceitar tudo, mas para formar a nossa própria opinião. Questionar é o nosso direito, estudar a nossa obrigação. Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos ao comentário. Não podemos definir como foi concebido Jesus. Não sabemos se Jesus era filho de outro homem, de um alienígena ou ser divino. Se houve fecundação artificial, implante ou materialização. Não sabemos. Sabemos apenas que José não era o pai e que ele ficou com pena de Maria e não a quis denunciar, preferindo se afastar e deixar que o tempo trouxesse a solução. No tempo de José, o adultério era duramente castigado. A mulher adúltera era posta para fora da tribo e apedrejada até a morte. Acontece que um espírito bom, um anjo, apareceu para José em sonho e lhe comunicou que aquela criança era especial, filho de um Espírito Santo. Importa lembrar que não existe apenas um espírito, mas inúmeros espíritos que podem receber tal denominação. Assim como existem inúmeros anjos, assim como existem inúmeros homens, assim também podemos dizer que existem inúmeros Espíritos Santos. Para ser santo, basta fazer o bem e se abster da prática do mal. Desta forma, encontramos Espíritos Santos encarnados e desencarnados, de acordo com a capacidade evolutiva do planeta. 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Comentário: Jesus não salvou ninguém. Ele ensinou o caminho para o nosso crescimento espiritual.
Esbarramos agora no primeiro ponto delicado, a questão da salvação. Salvar pressupõe que estamos em perigo. Qual perigo seria? O do fogo do inferno, dizem alguns. Mas nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma, no nascer e no renascer até atingir a perfeição. O fogo do inferno, para nós, é o estado momentâneo de alguns espíritos que optaram pelo caminho da maldade e que criaram tal imagem para eles. Imagem essa que não é eterna, mas tão provisória como uma fantasia capaz de ser. Nós acreditamos que existem zonas umbralinas, onde espíritos desequilibrados habitam momentaneamente, antes de alcançar a morada superior. Os suicidas moram com os outros suicidas. Os alcoólatras encontram abrigo junto a outros alcoólatras. Os pervertidos sexuais vivem com os de sua própria espécie. Tudo de forma organizada, protegida e vigiada por entidades superiores que coordenam tais moradas e protegem os moradores, mesmo que eles não tenham consciência de tal proteção. Ninguém está em eterno abandono. Qualquer sinal de melhoria é passaporte certo para uma região superior. Às vezes me perguntam: se o que você fala é verdade, por que existem relatos que falam a respeito de entidades que dominam tais regiões? Eu não nego que existem cidades estranhas, trevosas, onde o mal aparentemente impera. Mas não podemos nos esquecer que existe uma força superior que coordena tudo e que o poder pode ser dado ou tirado de acordo com a necessidade ou o merecimento. Igualmente, não podemos nos esquecer que nas prisões o crime parece governar, mas quem detém a verdadeira autoridade são os guardas. Se eles falharem, o diretor da prisão é quem tem o poder de tomar a decisão. Se o caso for mais grave, quem assume é o governador. Assim também acontece no mundo espiritual. Quando necessário, os responsáveis pela vigilância interferem em todo o processo. Quanto ao assunto é mais complexo, o Espírito Santo, anjo responsável pela região, assume o controle. Quando mesmo ele não pode atuar, a última palavra é do governador. Pelo que sabemos, o governador de nosso planeta é Jesus. Embora alguns falem de São Germain, não entro no mérito. Os nomes não são importantes. Basta saber que não estamos à deriva neste oceano universal. Outra questão que se levanta: o que é pecado? Pecado é qualquer ato que provoque o desequilíbrio do espírito. Eu roubar uma fruta de uma árvore pode não ser um pecado, se eu não tiver consciência do meu ato como pecaminoso. Ora, o fruto que estão na árvore, se não forem colhidos, irão cair no chão e apodrecer. Pode ser mais pecado negar o alimento a quem tem fome ou vontade de comer do que deixá-lo se perder no abandono. O roubo só se tornou um pecado, pois o nosso egoísmo nos impede de dividir. Uma vez que compartilhamos com discernimento, ninguém se verá privado do necessário. Não digo dar em abundância, mas compartilhar com pleno uso da razão. Não me perderei aqui em questões filosóficas, pois esse não é o objetivo dessa obra, mas digo que se tivermos maior amor, o pecado será encarado de outra forma. O pensamento desequilibrado seria considerado pecado. A rudeza no falar, o abandono aos desvalidos, a ironia. Já disse, pecado é tudo que desequilibra a alma. Acrescento mais, até a diversão. Não estou dizendo que não devemos nos divertir, mas que muitos perdem grande parte da vida em jogos e brincadeiras sem nenhum valor. Até o jogar conversa fora, trocar mensagens de conteúdo duvidoso, queimar-se horas ao sol, pode significar matar o tempo. Quem hoje mata o tempo, amanhã não terá tempo para viver. Matar é pecado? Sim, matar é pecado. Está nos 10 mandamentos. Não matarás.
Matar é um pecado mortal e significa que o castigo é a morte. Aquele que mata será morto. Mas se a morte é um castigo, porque quem não comete pecado também morre. Os bebês, por exemplo, aqueles que morrem em tenra idade, que nunca cometeram pecado, porque eles também morrem. Morrer faz parte da vida, não é castigo, é transição. Matar é pecado. E eu concordo com isso. Ninguém tem o direito de ceifar uma vida. Infelizmente, transgredimos a este mandamento diariamente e não nos damos conta. Quantas baratas já matamos, pernilongos e outros insetos. Quantos animais perdem a vida semanalmente para prover a nossa alimentação. Sim, somos corresponsáveis pela morte de vacas, porcos e aves. Se não fosse a nossa fome insaciável pela carne dos animais, não existiria criadouros e matadouros. Nós somos responsáveis indiretamente pela morte de milhares de seres vivos. Toda vez que um homem queima um pequeno trecho de mato, ele está destruindo milhares de vidas. Toda vez que agricultores espalham pesticida, ele ceifa outro tanto. Quantas formigas matamos com os nossos pés enormes e não nos damos conta? Em um planeta de provas e expiações iguais a que vivemos, onde os homens são egoístas e não percebem o sofrimento alheio, matar é tão natural como ser morto. A diferença é que os animais não têm capacidade de reagir e nem inteligência para obsidiar, enquanto nós, humanos, guardamos mágoas e nos vingamos na primeira oportunidade. Voltarei à questão do pecado em outra hora, pois teremos outras oportunidades para aprofundar esse interessante assunto. Que Deus abençoe a todos nós.